Função. Dada a função f em R, definida por fx igual a 5x mais 2, calcule quando f0, f2, f3 e f 2/3. Vamos lá, resolução. Qual a expressão? A expressão é fx igual a 5x mais 2. Quando for f0, então, f0 vai ser igual a 5 vezes 0, que eu substituí aqui no lugar do x, mais 2. Isso quer dizer o quê? Que f de 0 é igual a 5 vezes 0, 0, mais 2. Então, quando f for 0, y vai ser 2. Quando for f de 2, a expressão é justamente isso aqui, né? Então, vamos só fazer o quê? Substituir. Aonde tiver x, colocamos o 2. Então, f de 2 é igual a 5 vezes 2 mais 2. Então, f de 2 é igual a 5 vezes 2 10 mais 2. F de 2 é igual a 12. Quando for f de 3, a gente vai fazer o mesmo procedimento. Iremos substituir. Então, quando for f de 3, onde for x, eu substituo por 3. Então, vou ter aqui, ó, 3 vezes 5, 15. Mais 2, então f de 3 é igual a 17. Quando x for 3, y vai ser 17. Agora, quando f for 2/3, mesmo procedimento, a gente só vai substituir. Então, 5 vezes 2, 10. Então, vamos ter o que aqui? Quando for f de 2/3, 5 vezes 2, 10. 10 dividido por quem? Por 3. Então, tem o que aqui? Eu tenho 3. Eu vou trabalhar o que? Número, tirar o MMC ou número misto. Trabalhando no número misto, eu vou ter 3 vezes 2, 6, mais 10, 16. Então, quando for f de 2/3 vai ser igual a 16 sobre 3. Quarta questão. Seja a função f de R definida por f de x, x ao quadrado, mais 2x menos 3. Calcule quando for f de menos 3, f de menos 2, f de menos 1, f de 0, f de 1 e f de 2. Resolução. Qual é a expressão? F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Quando for f de menos 3x, então f de menos 3x, o que é que eu vou fazer? Onde tiver o x, eu vou substituir. Então, tem aqui menos 3x elevado a 2, mais 2, né, vezes menos 3x menos 3. Então, eu tenho 3 elevado a 2. 3 elevado a 2 é igual a quem? A 9. 2 mais 2 vezes menos 3, menos 6, né? Agora é menos 3. Então, quando for f de menos 3, então vou ter aqui 9 mais menos 6 mais menos 3 é igual a menos 9. Então, quando for f de 3, vai ser igual a 9 menos 9. Então, quando for f de menos 3, y vai ser quem? Y vai ser 0. Né? Então, vamos fazer agora quando for f de menos 2, o mesmo procedimento. Vamos substituir, né? Então, tem um f de menos 2. Onde for x, eu substituo por menos 2. Ó, onde for x, substituo por menos 2. Então, tem aqui, ó, menos 2x ao quadrado
né? Vai ser igual a 4 mais 2 vezes menos 2, menos 4, menos 3. Então, f de menos 2 é igual a 4, mais menos 4. Então, vou ter 4 menos 4, menos 3. Isso quer dizer o quê? 4 menos 4, 0, menos 3. Então, quando for f de menos 2, isso aqui vai ser igual a quem? A menos 3. Resolução, né? Quando for f de menos 1, é o mesmo procedimento. A gente só vai fazer a substituição, né? Então, aqui, ó, onde for x, eu vou colocar o menos 1. Aqui, ó, menos 1. Então, aqui, ó, quando for f de menos 1, é igual a quem? A menos 1 elevado a 2, mais 2 vezes menos 1, menos 3. Então, eu vou ter o que aqui? Menos 1 elevado a 2 é 1. 2 vezes menos 1, menos 2, menos 3. Então, eu vou ter o que aqui? Eu vou ter 1 menos, vou somar aqui menos 2 com menos 3, menos 5. Então, aqui, ó, f de menos 1 é igual a menos 4. Então, quando x for menos 1, f e y vai ser menos 4. Agora, quando for f de 0, vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos substituir, né? Então, aqui, o que foi que eu fiz aqui? Já fiz a substituição, né? Aqui, ó. Aqui, ó. Onde for x, eu coloco o que? 0. Substituindo aqui. Então, vou ter f de 0 é igual a 0 elevado a 2, né? Que vai ser 0. 2 vezes 0 vai ser 0. Então, nesse caso aqui, vamos ter o que? 0 mais 0 menos 3. Então, f de 0 é igual a 0 menos 3. Nesse caso, f de 0 é igual a menos 3. Né? Agora, quando for f de 1, quando x for 1, né? Que f de 1, estou chamando aqui x for 1, e f de 2 quando x for 2. Bora lá, resolução. O mesmo procedimento, a expressão é essa aqui, né? F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 3. Substituindo, né? No lugar de x eu coloco 1, né? Então eu vou ter aqui 1 elevado a x ao quadrado mais 2 vezes 1 menos 3. Então isso quer dizer o quê? 1 elevado a x ao quadrado é igual a 1. Então eu tenho aqui 2 vezes 1, 2, menos 3. Então eu vou ter aqui, ó, 1 mais 2, 3, menos 3. Quando f de 1, quando for f de 1, vai ser igual a 0. Então, quando x for 1, y é igual a 0. Agora, mesmo quando for f de 2, né? Substituindo novamente, f de 2. No lugar de x, eu coloco 2, né? Então, eu tenho 2 elevado ao quadrado mais 2 vezes 2, menos 3. Então, aqui, ó, eu vou ter aqui f de 2 é igual a 2 elevado ao quadrado, 4. 2 vezes 2, 4, menos 3. Então, eu tenho que aqui, f de 2 é igual a 8 menos 3. Nesse caso, f de 2 vai ser igual a 5.